Sendo muito sincero com você, eu não tenho mais disposição para qualquer tipo de conversa. Eu não tenho mais saco, posso dizer isso. Fico de saco cheio de conversa que não acrescenta em nada. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer para você uma coisa que eu não tenho mais paciência, não estou mais afim. Não estou mais afim de ouvir murmuração, não estou mais afim de ouvir reclamação, não estou mais afim, porque não é a minha vibe, não é o que eu estou procurando para minha vida. Então, eu vou te dizer aqui, compartilhar com você, como evitar conversas desnecessárias, conversas supérfluas. Como entender quando você está entrando em uma conversa que você sabe que dali você não vai extrair nada. Você já vai de cara olhar e falar assim: caraca, bicho, essa conversa aqui não vai ser para mim. Essa conversa aqui não vai me conduzir para aquilo que eu estou procurando no momento de vida que eu estou. Eu, por exemplo, me encontro no momento de vida procurando a maturidade, procurando cada vez mais amadurecer. Eu me encontro no momento de vida procurando cada vez mais significado, cada vez mais sentido. Eu quero ser um homem de sentido. Eu estou procurando cada dia mais sentido. Sentido na minha existência, sentido na minha saúde, sentido na minha intelectualidade, sentido no meu casamento, cada dia mais. O para quê do meu casamento, o para quê com a minha esposa, o para quê do dia a dia. Sentido na minha paternidade, sentido na minha entrega às pessoas, sentido no meu trabalho. Eu estou procurando, eu estou nesse tempo. Se eu me deparo com alguém que não está nesse tempo, ou não quer compartilhar disso, não quer crescer dentro desses aspectos, talvez a conversa dessas pessoas não serão necessárias para mim. E isso não significa que eu seja melhor ou pior do que ninguém, que você seja melhor ou pior do que ninguém. Mas é você entender o seu momento de vida, aquilo que você está procurando, as pessoas que podem te ajudar. A minha conversa aqui com você é uma conversa muito sincera, uma conversa de um homem maduro, de um homem à procura de um crescimento para uma outra pessoa que se conecta com isso também. Você pode observar na sua vida se o que você tem procurado se conecta com todo mundo. Não se conecta e está tudo bem. Vai em busca de conversar com aqueles que não vão trazer uma ideia supérflua. Não vão ficar de tititi, murmuração, reclamação. Ai, não procura uma solução, fica só envolto ali a coisas lamuriosas. Não dá para mim. Mas eu tirei essa ideia lendo aqui um trecho do livro Imitação de Cristo, que diz assim: como se devem evitar as conversas supérfluas. Eu achei interessante. Eu achei interessante porque dá para você trazer e aplicar no dia a dia. O livro diz assim, ó: evita quanto puderes o bulício dos homens, porque muitos nos perturbam os negócios mundanos, ainda quando tratados com reta intenção, pois bem depressa somos manchados e cativos da vaidade. Quando eu li essa palavra aqui, bulício dos homens, falei assim, caramba, o que significa esse tal de bulício, né? E aí eu encontrei essa palavra, bulício, significa burburinho, murmúrio, agitação. Ou seja, eu preciso fugir da murmuração dos homens. Eu preciso evitar. Se eu chego perto de alguém, essa pessoa está murmurando, essa pessoa está agitada, essa pessoa está reclamando,
não é um lugar para eu ficar, porque não conecta com aquilo que eu estou procurando. Se eu chego perto de uma pessoa, a pessoa está falando, aquele burburinho, aquela coisinha, o que aconteceu ali? Aquela curiosidade vã, não faz sentido para mim. Ali eu já consigo entender que é uma conversa supérflua, que é um ambiente supérfluo, que é um lugar que não vai me acrescentar em nada, que é um lugar que eu devo evitar. Isso implica em perturbações na minha existência, na minha alma. Se eu me encontro com uma pessoa agitada, se eu me encontro com uma pessoa que murmura, se eu me encontro com uma pessoa que gosta de ficar de burburinho, aquilo vai trazer agitação para mim. E além de trazer agitação para mim, não vai me fazer crescer como eu quero. Então, já é um ponto de identificação de algo que você não está querendo para a tua vida. Você já sabe que se você se mantiver ali, aquilo, eu achei interessante, aquilo pode te machucar e te tornar cativo de vaidade. Ou seja, te tornar cativo de coisas que não vão fazer você elevar-se espiritualmente. Não vão fazer você elevar-se como pessoa. Então foge disso. Quisera eu ter calado muitas vezes e não ter conversado com os homens. Por que razão, porém, nos atraem falas e conversas se raras vezes voltamos ao silêncio sem dano da consciência? Olha só isso aqui. Quisera eu ter calado muitas vezes e não ter conversado com os homens. Às vezes, e preste atenção nisso, às vezes você está diante de uma conversa supérflua, você está diante de uma fala de alguém que às vezes é vazio, às vezes a pessoa ela é vazia, ela não tem o que transmitir. Não é porque a pessoa seja má, não. Ela tem uma conversa vazia. Às vezes vai ser melhor você ouvir, só ouvir. Para você também não ser um topeira, não ser um ignorante. Você parar e ficar só ouvindo aquela pessoa. É mesmo? Cara, Não emitir nenhuma opinião, não alimentar aquilo. É porque às vezes a gente não sabe fazer silêncio. A gente tem uma necessidade de falar também. Eu vou falar também. Eu tenho que ter uma devolutiva sempre. Eu sempre tenho que devolver aquilo que a pessoa está falando. Não. Quando você percebe que a conversa não é uma conversa produtiva, uma conversa que vai te acrescentar, fique quieto. Aprenda a silenciar. Aprenda só a ouvir. E deixa a pessoa falar, deixa a pessoa reclamar, deixa a pessoa murmurar. Imagina, se a pessoa vem trazendo reclamação, a pessoa vem trazendo murmuração, a pessoa vem trazendo agitação e você traz também agitação. Isso é supérfluo, isso é desnecessário. Isso é desnecessário. Porque você vai sair dali mais amargurado do que você entrou. Ou seja, se você silencia sabiamente, intencionalmente, ouvindo para refletir, filtrar aquilo que você quer, você vai sair daquela conversa melhor. Caraca, a pessoa só reclama. Caraca, olha o que a pessoa está falando. Está reclamando, você está meditando. Eu não vou pegar isso para mim. Tá, você está ouvindo? Você não está sendo ignorante, você não vai virar de costa, mas você vai evitar alimentar aquela conversa. Até para o bem da alma daquela pessoa, para o bem da sua alma, para o bem da alma daquela pessoa. Muito pelo contrário, você vai estar ajudando com o seu silêncio. É só você aprender a ficar calado. Muitas vezes você tem que estar diante dos homens, diante das pessoas, e ficar calado. Por que razão, porém, nos atraem falas e conversas, se raras vezes voltamos ao silêncio sem dano da consciência? Gostamos tanto de falar porque pretendemos, com essas conversas,
ser consolados uns pelos outros e desejamos aliviar o coração fatigado das preocupações. Às vezes a gente quer fugir das preocupações, a gente quer fugir da dureza da vida falando. Aí a gente multiplica palavras e fica falando coisas que não precisam serem faladas. Gostamos de falar, porque pretendemos com essas conversas ser consolados uns pelos outros. Às vezes a gente procura consolo em lugares que não irão nos consolar. Às vezes você procura consolo em pessoas que não terão a capacidade de te consolar. Desejamos aliviar o coração fatigado por preocupações diversas. E ordinariamente sentimos prazer em falar e pensar, ora nas coisas que muito amamos e desejamos, ora nas que nos contrariam. É uma necessidade ordinária de falar, e aquele prazer em falar, em falar, em falar. Essa desordem no falar, e eu estou dizendo para você, quem está falando para você é uma pessoa que gosta de falar. Eu gosto de conversar. Vou dizer uma coisa para você, eu gosto de conversar. Eu gosto de trazer ideias, eu gosto de ver as pessoas felizes, eu gosto de incentivar as pessoas. Só que a temática aqui não é não conversar. É com quem conversar e o que conversar. É saber se aquela conversa vai te trazer benefício. Se aquela conversa vai preencher a tua alma, se aquela conversa vai preencher o teu intelecto. Se você vai sair daquela conversa querendo mais conhecimento. Caraca, eu conversei com o Fred e eu saí de perto dele com o desejo de ficar. Eu saí de perto dele com o desejo de ouvi-lo mais. Eu saí de perto dele um pouco melhor, um pouco mais sábio. Eu saí de perto dele com a perspectiva de vida. Eu saí de... Pô, cara, isso... Você imagina só, alguém que conversa com você e essa pessoa sai de perto de você porque tem que sair, mas não quer sair. E depois, quando essa pessoa encontra com você, ela fala assim: rapaz, aquela conversa que nós tivemos naquele dia foi uma conversa edificante. Tá reverberando dentro de mim até hoje. Foi uma conversa marcante. Isso eu quero. Isso eu quero. Isso eu desejo. Eu quero estar perto de pessoas assim. Eu quero também ser essa pessoa perto dos outros, para que os outros sintam isso quando eu estiver junto com eles. Tá entendendo? Nos vídeos que eu trago aqui, eu desejo que você volte sempre. Não tem lá quando tá no supermercado, a gente entra no supermercado, ou a gente entra em alguma loja, a gente faz uma compra, ou na nota tá escrito volte sempre. Ou então o balconista da farmácia ele fala para você volte sempre. Ou o cara do supermercado lá do caixa, a hora que você sai, ele fala assim volte sempre. Como é bom quando você deixa esse rastro na vida de alguém. Pô, caraca, eu quero sempre voltar a estar junto dele. Eu quero sempre voltar a ter esse tipo de ideia. Eu quero sempre ter esse tipo de sentimento, esse tipo de sensação. Conversar com alguém que me preenche com as suas palavras. Mas aí, muitas vezes, é em vão e sem proveito, pois essa consolação exterior é muito prejudicial à consolação interior e divina. Cumpre, portanto, vigiar e orar para que não passe o tempo ociosamente. Por que
Esse livro aqui é de uma sabedoria inquestionável. Olha só. E ordinariamente, sentimos prazer em falar e pensar, ora nas coisas que muito amamos e desejamos, ora nas que nos contrariam. Mas aí, né? Ó a pontuação, Fred. Mas aí, muitas vezes, é em vão e sem proveito, pois essa consolação exterior é muito prejudicial. A consolação exterior que nós procuramos, ela é prejudicial. Prejudicial para que ele diz? Prejudicial a consolação interior e divina. A consolação interior, ela se dá por meio do silêncio em muitos momentos. A consolação divina, ela se dá por meio da interiorização. Quando você fala muito, quando você coloca muita coisa para fora com a pessoa errada, de maneira desnecessária, desmedida, supérflua, você limita a consolação interior e divina. Aí o contato com o divino, o crescimento espiritual, ele é mais demorado, porque você está envolto a coisas supérfluas, porque você está envolto a conversas supérfluas, porque você está envolto a falação. E essa falação tira de você a consolação interior. Cara, na minha opinião, isso aqui é fantástico. Cumpre, portanto, vigiar e orar para que não passe o tempo ociosamente. Não dá para passar um tempo ocioso. Não dá mais para perder tempo. Ou você está num tempo de solitude, mas de interiorização, para autoconhecimento, para descoberta, para uma vida profunda, para uma vida de crescimento, para uma vida de amadurecimento, para uma vida de sentido, ou você vai ficar ouvindo baboseiras, ou você vai ficar falando baboseiras, ou você vai passar na vida das pessoas, não vai acrescentar nada, e as pessoas vão estar passando na sua vida sem acrescentar nada. Se for lícito e oportuno falar, seja de coisas edificantes. Pô, olha só isso aqui. Se você quiser falar, se for conversar, se estiver dentro de um assunto, se você for abrir a boca para falar alguma coisa, ou se você estiver parado para ouvir alguém, que seja sobre coisas edificantes. O mau costume e o descuido do nosso progresso espiritual concorrem muito para o desfreamento de nossa língua. Pô, isso aqui é cada pedrada que a gente recebe, né? Primeiro ele fala, se for lícito e oportuno falar, seja de coisa edificante. Pá, você vai falar, fala de coisa edificante. Depois, o mau costume e o descuido do nosso progresso espiritual concorre muito para o desfriamento da nossa língua. Ou seja, às vezes eu não cresço espiritualmente porque tenho a língua desenfreada. Às vezes eu não cresço espiritualmente porque ouço pessoas com línguas desenfreadas. E o desenfreio aqui é murmuração, reclamação, agitação, coisas que não te fazem crescer. Se você, preste atenção em três coisas que eu vou te falar. Se você não cuida da sua língua, ao invés de estar falando besteira, falar coisa edificante. Se você não cuida da sua escuta, para não escutar baboseira, coisas que não são edificantes, coisas supérfluas. E se você não pensa nessas duas realidades, não tem a terceira, que é o crescimento espiritual. Se você não cuidar da sua língua, se você não cuidar da sua escuta, você não vai ter crescimento espiritual. Aí às vezes a pessoa fala assim, minha vida não tá legal, eu não consigo enxergar as coisas, eu não consigo encontrar um sentido, não consigo isso, não consigo aquilo. Lógico, pô, olha quem você tá ouvindo, olha o que você tá falando, olha como que está a sua língua desenfreada. Se a língua está desenfreada,
não vai ter crescimento espiritual, não vai ter crescimento interior. Ajudam muito, porém, ao aproveitamento espiritual os devotos colóquios sobre coisas espirituais, mormente quando se associam em Deus pessoas que pensam e sentem do mesmo modo. Ajudam muito, porém, ao aproveitamento espiritual. Os devotos colocam sobre coisas espirituais. Quando eu falo aqui sobre coisas espirituais, quando o livro também está trazendo sobre coisas espirituais, não é só você ficar falando sobre espiritualidade, não. Mas você fala sobre virtude, você fala sobre crescimento, você fala sobre a sua persistência nas coisas, você começar a falar sobre a sua visão de mundo, o que você quer, sua visão de família, aquilo conecta com outra pessoa, aquilo que você quer, aquilo que você anseia melhorar, aquilo que você anseia mudar, seu físico, seu corpo, sua mentalidade. Isso faz sentido. Isso é necessário. Isso te leva para uma vida muito mais concreta. Isso te leva para um crescimento quanto pessoa. Isso te faz ser diferente no meio da sociedade. Isso te faz ser diferente no meio do mundo. Entende? Aí a gente vê que, pô, caramba, vale a pena você se esforçar para ser uma pessoa melhor. Vale a pena você estar conectado, ligado com pessoas que querem esse tipo de crescimento. Pessoas que querem, por exemplo, esse tipo de vida. Pessoas que te falam sobre vestimenta. Pessoas que eu sigo algumas pessoas que falam sobre roupa, como se vestir bem, como você se portar bem, como você falar bem. Entende? Esse tipo de coisa traz crescimento. Imagina você começar a falar bem, você começar a ler bem, a se empenhar nas coisas, a procurar uma literatura que te eleva. E quando você traz isso no teu intelecto, nas suas emoções, você traz para uma conversa, isso acrescenta, traz robustez para a vida. Isso sim, para mim, é um crescimento. Um crescimento espiritual, um crescimento mental, um crescimento, eu posso dizer, social. E aí você sabe o momento de falar, sabe o momento de ouvir, sabe se comportar diante de qualquer tipo de pessoa. Porque você está treinado a falar o que edifica e está treinado a calar com aquilo que é supérfluo. Dentro desse aspecto, você vai saber conversar com qualquer tipo de pessoa e estar em qualquer tipo de lugar. Porque você vai ter ali a capacidade de falar dentro daquele contexto. Mas também você vai ter a capacidade de calar quando não for necessário falar. Não sei se eu acredito que esse vídeo ele é para mim também, né? Para mim, é para o meu crescimento. Eu compartilho com você, espero que contribua com você. Se chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, vou fazer o que a plataforma pede. Estou me esforçando cada dia mais para poder trazer um conteúdo relevante, um conteúdo forte, um conteúdo profundo que faz a gente olhar para dentro da gente e querer crescer como pessoa. Se você quiser compartilhar, compartilhe. Se você quiser deixar seu comentário, deixe seu comentário. E tamo junto. Deus abençoe aí, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.